Obrigado, irmão Kazuya, pela oração que fez por nós. Por favor, acesse ou pegue a sua apostila da semana para que a gente possa fazer uma análise do que vamos estudar hoje. A base de nossa reunião é Provérbios 30, e esse capítulo nos ajuda a entender um ponto de equilíbrio que envolve um discurso onde nós veremos a respeito de pobreza e riquezas. Nós vamos tirar muito proveito de duas demonstrações na sessão Faça o Seu Melhor no Ministério, inclusive uma delas que será focada na campanha especial que estamos participando, da Sentinela número 1 de 2025. Além disso, teremos também um discurso com o tema Jogar é pecado? Jogar é pecado? Um tema muito interessante. Na sessão Nossa Vida Cristã, uma consideração que nos ajudará a entender que existe sim uma falsa paz e como podemos nos proteger nesse sentido. Além do nosso estudo bíblico de congregação com duas histórias, a primeira falará sobre Jó e, em sequência, sobre Moisés. Com certeza vamos tirar muito proveito desse alimento espiritual que teremos agora. E para iniciar a sessão Tesouros da Palavra de Deus, a parte de número 1 é um discurso com o tema Não me des nem pobreza nem riquezas. Quem preparou esse discurso para a congregação é nosso irmão Lucas Franco. Por favor, deem atenção. Uma das características dos últimos dias em que vivemos seria o amor ao dinheiro. De fato, o mundo está cheio de pessoas que amam o dinheiro e o que ele pode comprar. Elas confiam no dinheiro e se empenham em ganhar cada vez mais, supondo que, tendo muito dinheiro, encontrarão felicidade e segurança. Mas, como sabemos, esse esforço tem se mostrado frustrante, tem se mostrado em vão. Por outro lado, todos nós precisamos de dinheiro. A Bíblia até mesmo diz em Eclesiastes 7,12 que o dinheiro pode contribuir para certa medida de proteção. Então, qual deve ser o conceito correto sobre o dinheiro? Temos que ter equilíbrio. Essa é a palavra-chave. Foi exatamente isso que Agur, um servo de Jeová do passado, quis viver aqui em suas sábias palavras, registrada em Provérbios, Provérbios 38:9. Observe o que diz. Eu disse Provérbios 38:9. Olha o que Agur disse: afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem pobreza nem riquezas. Dá-me apenas a minha porção de alimento, para que eu não me farte e te negue e diga, quem é Jeová? Nem fique pobre e roube e desonre o nome do meu Deus. Quanta razoabilidade encontramos nessas palavras. Não me des nem pobreza nem riqueza. Se ele tivesse demais, correria o risco de se afastar de Jeová. E se tivesse de menos, também correria o risco de desonrar a Jeová por ser tentado a roubar de outros. Por isso ele pediu apenas o básico, o necessário. E é exatamente o que nós devemos fazer também. Mas será que uma pessoa consegue ser feliz de verdade, tendo apenas o básico? Podemos afirmar com toda certeza que sim. Eclesiastes 5,12 diz que doce é o sono de quem serve, ou do trabalhador, mas a riqueza do rico o deixa sem dormir. Além disso, Jesus nos aconselhou a não sermos escravos de dois senhores. Não podemos ser escravos de Deus e das riquezas. Por isso, Jesus foi bem enfático dizendo, parem de acumular tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consomem, e os ladrões roubam. Em vez disso, acumule tesouros nos céus. O que aprendemos, irmãos, desses conselhos? Que a verdadeira felicidade vem de se confiar em Jeová, não nas riquezas.
De fato, muitos percebem que levar uma vida simples os ajuda a servir melhor a Jeová, e com isso se sentem muito mais felizes. A Sentinela de janeiro de 2018, páginas 24 e 25, parágrafos 10 a 12, traz o exemplo de Jack, que mora nos Estados Unidos. Ele conta que morava numa casa muito bonita, terreno grande, um lindo jardim. Só que vivia estressado por causa dos problemas. Enquanto a esposa, que servia como pioneiro regular, estava sempre feliz. O que ele fez então? Ele simplificou a sua vida, vendeu sua casa, sua empresa e passou a servir como pioneiro junto com sua esposa. Como ele se sente agora? Ele diz: agora eu tenho o melhor patrão, agora eu sou realmente feliz. Ele comprovou por si mesmo que a verdadeira felicidade vem de se confiar em Jeová. Mesmo tendo pouco, a pessoa consegue viver bem e ser feliz, fazendo bem mais para Jeová. Por outro lado, a pessoa gananciosa nunca está satisfeita. Tem o desejo excessivo e descontrolado por riquezas materiais, e isso tem levado a se afastar de Deus. Por isso, veja o alerta dado aqui em Provérbios 30, 15 e 16. Olha que alerta nos é dado aqui no livro de Provérbios. A sanguessuga tem 2 filhas que grita: mais, mais. Há 3 coisas que não ficam satisfeitas, 4 que nunca dizem chega: a sepultura e o ventre estéril, a terra sedenta de água e o fogo que nunca diz chega. Nesses versículos, o ganancioso é comparado a sanguessugas, que nunca estão satisfeitos e sempre querem mais sangue. E as outras coisas que também nunca diz chega, outras coisas que nunca também estão satisfeitas. Qual é a lição para nós desses versículos lidos? O ganancioso sempre demanda mais dinheiro e mais poder. E para isso ele não mede esforços, pisa por cima de outras pessoas, tira o que não lhe pertence. Por isso devemos nos esforçar para sermos guiados pela sabedoria divina, para não sermos influenciados por esse espírito maligno desse mundo perverso, mas sermos protegidos da ganância. E como fazemos isso? Por lermos a palavra de Deus diariamente e também meditarmos em seus sábios conselhos. Os princípios da Bíblia podem até mesmo ajudar você a evitar dívidas e estresse desnecessários. Note, por exemplo, outro princípio aqui de Provérbios 30, 24 e 25. Por favor, acompanhe comigo. Eu disse Provérbios 30, 24 e 25. Há 4 criaturas que estão entre as menores da terra, mas são instintivamente sábias. As formigas são criaturas fortes. As formigas não são criaturas fortes. Ainda assim, prepara seu alimento no verão. Nesses versículos, a formiga é chamada de sábia. Por quê? Ela recolhe seus alimentos na colheita para uso futuro. O que aprendemos com essas criaturinhas? Que devemos economizar antes de comprar. Parece fora de moda, não é verdade? Economizar antes de comprar? Mas é uma das melhores maneiras de evitar problemas financeiros. O mau uso do cartão de créditos ou empréstimos tem levado a muitas discussões no lar, gerando muito estresse. Mas, por fazer certas economias e depois comprar aquilo que precisamos, evitamos dívidas e dores de cabeça desnecessários, como ter que devolver um bem comprado, ficar com o nome sujo ou, em casos mais graves, por fazer dívida muito alta, a pessoa corre o risco até mesmo de ir preso. Por favor, irmãos, observe a imagem que temos na apostila. É uma imagem bastante interessante e bastante chamativa. Observe a imagem. Olhe bem.
essa imagem. O que nós vemos aí? Aí vemos uma menininha colocando uma moeda em um pote, enquanto sua mãe a observa sorrindo. Ela está ajudando sua filhinha a guardar um pouquinho desde pequena. Não é bonito ver isso daí? Com certeza, né? E tenho muitos pais que fazem isso também aqui na congregação. E muitos pais cristãos têm colocado essa sugestão em prática, por incentivar seus filhos desde pequeno, como vimos aquela pequena menininha, a economizar. Assim, converse sobre como cada um da sua família pode fazer suas economias. Para além de evitarem dívidas desnecessárias, também tem condições de fazer seus donativos para a obra mundial. E isso certamente vai dar honra a Jeová. E é com alegria que sempre nós vemos crianças bem pequenas fazendo seus donativos ali na caixinha. Isso nos deixa realmente bastante alegres. Obrigado, irmãos, pela imagem. Também como sugestão, na sua adoração em família, use o artigo "Seja hóspede de Jeová para sempre", na Sentinela de junho de 2024, página 13, parágrafo 18. Você encontrará perguntas interessantes que o induzirão à reflexão. Lá tem inúmeras perguntas, eu selecionei aqui apenas 2. Perguntas como: eu tenho dificuldade em ser generoso com outros? Ou será que eu acho que alguém é materialista só porque tem dinheiro? Use essas perguntas para conversar como cada um na sua família encara o dinheiro. Como vimos, a verdadeira felicidade vem de servirmos e confiarmos em Jeová, não nas riquezas. Assim queremos evitar a ganância, mas temos o conceito correto sobre o dinheiro, buscando sempre o equilíbrio. Como diz Hebreus 13:5, esteja certo que Jeová nunca vai nos abandonar se amarmos mais a Ele do que o dinheiro. Muito obrigado, irmão Lucas, pelo discurso que preparou para a congregação. Apreciamos bastante. E agora a parte de número 2, joias espirituais. Quem conduzirá essa parte para nós é o nosso irmão Sebastião Souza. Para darmos início, vamos ler Provérbio, capítulo 30, versículo 26. Por favor, irmão aqui, Gabriel. Os procávios não são criaturas poderosas. Os procávios não são criaturas poderosas. Os procávios não são criaturas poderosas, mas fazem sua casa nos rochedos. Obrigado. O que podemos aprender dos procápias? A irmã esposa do Abner, Ana, por favor. O Procávia, ele se assemelha a um coelho grande, né? Então, esse animal, ele tem uma visão aguçada para ver predadores à distância e ele permanece perto de buracos e fendas que lhe servem de abrigo. Então, da mesma forma, nós precisamos ter uma visão espiritual aguçada para enxergarmos os perigos ocultos no mundo de Satanás. Inclusive, o apóstolo Pedro nos incentivou a mantermos vigilantes, porque o diabo, ele anda procurando a quem devorar, assim como um leão. E Jesus também permaneceu vigilante quando esteve na terra. Ele sempre manteve alerta às tentativas de Satanás de violar sua integridade. Então, e além disso, o modo de permanecermos vigilantes é por nos beneficiarmos da proteção espiritual que Jeová nos oferece, que é o estudo da palavra de Deus e assistência às reuniões cristãs, que não devem ser negligenciados. E também a Procávia, ela se desenvolve numa comunidade unida e por isso a gente precisa se manter achegado com nossos irmãos por meio e termos esse intercâmbio de encorajamento com eles. Obrigado, irmão. A próxima pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Aqui na frente, por favor, irmã Kaline.
ainda no 24 e 25, falando sobre as formigas, me fez pensar em como que as formigas elas mostram a sabedoria de Jeová, porque Jeová colocou nelas instinto para organizar, sobreviver, algo que nenhum humano conseguiria fazer e ensinar isso para elas. Então isso é impressionante porque mostra que Jeová ele não só criou todas as coisas com sabedoria, mas ele também pode nos guiar com instruções ainda mais valiosas do que o instinto, através dos conselhos da Bíblia. Então, se até a formiga depende de Jeová, quem dirá nós? Isso, muito obrigado. Aí do lado, a irmã Laura, por favor. Provérbios 30:11 descreve um tipo de pessoa que não respeita a família, que não valoriza os seus pais. Então, dificilmente essa pessoa vai valorizar a Jeová. E honrar nossos pais é uma parte importante da nossa adoração a Jeová. Muito obrigado, irmão Laura. Irmão Geraldo, por favor. Aqui em Provérbios 30, 7-9, a agulha ele diz assim: não me des nem pobreza e nem riquezas, dá-me apenas a minha porção de alimento. Qual que é a lição aqui, né? Agur, ele pede moderação para evitar tanto a arrogância quanto a desonra. Então, um coração satisfeito é menos propenso a se afastar de Deus. Obrigado, irmão Geraldo. A irmã Fátima. O versículo 1 fala sobre Agur, que foi o que escreveu, né? E o versículo 3, ele diz que ele não aprendeu nem sabedoria, nem conhecimento do Santíssimo. É interessante que a Bíblia fala muito pouco sobre ele, mas uma qualidade que ele destaca aqui é humildade, porque ele reconheceu que ele não conseguiria ter sabedoria nem conhecimento se não fosse com a ajuda de Jeová. Então, toda a sabedoria que ele escreveu aqui foi com a ajuda de Jeová. Então, esse é um bom exemplo para nós, que qualquer coisa que nós façamos dentro da organização dele é sempre o mérito a Jeová. Irmã Fátima. Aqui, irmã Rose, por favor. Provérbios capítulo 30, versículo 33, fala sobre atiçar a ira. Então, às vezes, podemos ser tentados a querer pagar a mesma moeda, ou talvez dar uma resposta à altura daquela que ouvimos. Não devemos jamais fazer isso, porque isso só vai aumentar os problemas. E devemos sempre lembrar que nós devemos agradar o coração de Jeová, por nos controlar e ter autodomínio. Obrigado, irmã Rose. A irmã Cida. Provérbios 30, do 8 ao 9, obter a aprovação e a bênção de Jeová não depende do que temos ou do que nos falta, mas como usamos e encaramos o que temos. Seja poucos bens materiais ou abundante, ambos podem ser perigosos se não nós mantivermos equilíbrios, com a perspicácia correta. Obrigado, Cida. O irmão Ricardo, aqui na frente, por favor. O versículo 33 nos ensina que é importante não nos enaltecermos nem deixarmos a ira nos dominar. Então, quando a gente ficar bravo, é importante a gente pôr a mão na nossa boca, evitando dizer palavras que aumentariam o conflito. Obrigado, Ricardo. A irmã Luciene, lá atrás, por favor. Jó capítulo 30, versículo 2, leva a referência, Provérbios 32, né, nos leva a referência de Jó 42, 3, né, onde em certa ocasião Jó ele falou algumas coisas que não devia, mas ele confessou que tinha argumentado sem entendimento. Então, igualmente nós hoje, a gente deve ponderar no coração aquilo que nós falamos, para não falar sem entendimento e sempre buscar a orientação de Jeová. Obrigado, irmã Luciene. Aqui, irmão Assahara, aqui, por favor. E também, versículo 2, ao encontrar situações difíceis, talvez nos concentramos nossa atenção em si mesmo e nos outros. Se nós fizermos isso, podemos mostrar que não tenho entendimento, como o texto diz. E também tornamos ignorante, porque não consegues ver todas as coisas envolvidas. Então, como Jó, servos fiéis do passado,
importante confiarmos em Jeová, porque Jeová é a fonte da toda a santidade. Obrigado, irmã Sahara. Irmão Siqueira? Na parte inicial, tivemos aí um discurso que falou sobre as riquezas, né? As riquezas em si nunca darão felicidade, tampouco fará também a extrema pobreza. Então, qual é a lição para nós? O conselho sábio de Provérbios 38 e 9. Não me des nem pobreza, nem riquezas. E outro escritor da Bíblia até comentou que, ao passo que as pessoas se empenham pela riqueza, ou as pessoas que se empenham pela riqueza, nunca são pessoas felizes. Então, nós temos que ter bom senso e estar contente com aquilo que possuímos, aquilo que temos. Obrigado. Aqui, o irmão Renato, por favor. Provérbios 30, 12, esse texto nos ensina a não confiar em nós mesmos. Nós temos que nos lembrar, só seremos realmente puros se nós seguirmos o padrão de pureza que Jeová estabeleceu. Obrigado. A irmã Mara, por favor, aqui do lado. Provérbios 30, 28, fala sobre a lagartixa e a sua habilidade de se agarrar às superfícies. Podemos aprender muito dela ao nos agarrar àquilo que é bom. O mundo de Satanás pode aos poucos nos fazer perder o apego aos princípios de Jeová, como conviver com aqueles que não obedecem suas leis, na escola, no trabalho. Não deixemos isso acontecer conosco. Temos que nos lembrar sempre das palavras de Moisés em Deuteronômio 10, 20, que diz que nós devemos temer sempre a Jeová, e a Jeová nos apegar, ou melhor, nos agarrar a Jeová. Obrigado, irmã Mara. A irmã Silvana? Ainda falando sobre os procávias, lá em Provérbios 30, 26, que diz que eles se escondem no rochedo, mas é interessante que eles não fazem isso sozinhos, eles vivem em comunidade, às vezes em grupos de 10 e às vezes até em grupos de 100. É uma congregação inteira no rochedo. E eles fazem isso para se aquecer um ao outro nas noites de inverno. Então, nós queremos aproveitar também o nosso rochedo, a nossa congregação, a proteção de Jeová para nos aquecer nos dias de inverno que virão. Obrigado, irmão Silvana. E obrigado a todos pelos excelentes comentários. Agradecemos, irmão Souza, também por conduzir essa parte para nós e parabéns, irmãos, pelos comentários bem preparados. Aqueles que têm suas designações na sala adicional, por favor, podem se direcionar para lá que o irmão Adriano Garcia já os aguarda. E aqui no salão principal nós teremos a parte de número 3, que é leitura da Bíblia. O trecho é Provérbios, capítulo 30, versículo do 1 ao 14. E quem preparou essa leitura para nós é nosso irmão Lucas Rafael Franco. Por favor, deem atenção em sua Bíblia à leitura do irmão Lucas. Palavras de Agur, filho de Jaque. A mensagem importante que ele transmitiu a Itiel e a Ucal. Sou mais ignorante do que qualquer outro, e não tenho o entendimento que um homem deveria ter. Não aprendi a sabedoria, e não tenho conhecimento do Santíssimo. Quem subiu ao céu e depois desceu? Quem ajuntou o vento na palma das mãos? Quem embrulhou as águas em sua roupa? Quem estabeleceu os confins da terra? Qual é o nome dele e o nome do seu filho, se é que você sabe? Toda declaração de Deus é pura. Ele é um escudo para os que se refugiam nele. Não acrescente nada às palavras dele, senão ele o repreenderá, e ficará claro que você é um mentiroso. 2 coisas eu te peço. Não me negues isto. Antes de eu morrer, afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem pobreza nem riquezas. Dá-me apenas a minha porção de alimento, para que eu não me farte e te negue, e diga, quem é Jeová? Nem fique pobre e roube e desonre o nome do meu Deus. Não calunie
um servo diante do senhor dele, senão ele amaldiçoará você, e você será considerado culpado. Há uma geração que amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que não foi purificada da sua imundície. Há uma geração que tem olhos tão arrogantes e um olhar tão orgulhoso. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos maxilares são facas. Eles devoram os humildes da terra e eliminam os pobres do meio da humanidade. Muito bem, nós agradecemos o irmão Lucas pela leitura que preparou para a congregação. Nós podemos observar que o irmão fez um bom uso da lição número 2 da brochura Melhore, né? Ali o tema da lição é fale de coração. E o que deve ser feito? Fale de modo natural e de coração, mostrando que o assunto é importante e que você se importa com as pessoas. E a leitura do irmão foi o que a gente conseguiu observar, né? Veio de uma boa preparação. Ali ainda tem o quadro que diz, se você vai ler a Bíblia ou uma publicação, primeiro leia e entenda o assunto, e daí treine a leitura. E nós conseguimos perceber isso na leitura do irmão, porque conseguiu dar ênfase de acordo com a mensagem que era para ser transmitida. Então agradecemos muito a preparação do irmão, viu? Que Jeová continue abençoando. Agora nós vamos para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério, e a parte de número 4 é iniciando conversas e o cenário é de casa em casa. As irmãs vão demonstrar para nós como podemos usar a sentinela número 1 de 2025, que é o da campanha, para começar uma conversa. Quem preparou essa demonstração para nós é a nossa irmã Larissa Ramos e a sua ajudante, a irmã Lívia Gomes. Vamos dar atenção às irmãs. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, sim. Como eu posso te ajudar? Eu me chamo Larissa e tirei um tempinho essa noite para mostrar essa revista, O Fim das Guerras. Como? Na sua opinião, você acha que algum dia as guerras podem acabar? Olha, eu espero muito que sim. Sabe, às vezes eu vejo alguns vídeos nas redes sociais de pessoas, principalmente crianças, que vivem em Israel e que estão sofrendo bastante com a guerra que está acontecendo lá. Isso me corta o coração. Era para Deus estar vigiando por nós. Por que tudo isso acontece? Olha, eu entendo os seus sentimentos, porque eu me sinto da mesma maneira quando eu vejo esse tipo de notícia. Eu também fico triste. Como que é seu nome mesmo? É Lívia. Lívia, nessa revista, aqui na página 9, nesse tópico, fala assim, Satanás e seus demônios. E aqui traz um texto muito interessante que eu gostaria de ler para você, que é esse de 1 João 5,19, que fala assim, Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Então, Lívia, de acordo com esse texto, Satanás e seus demônios, eles têm uma influência sobre as pessoas. E essa influência torna as pessoas mais violentas. E o resultado é justamente as guerras. Então, depois da gente ler esse texto, você acha que faz mais sentido a razão de haver tantas guerras e conflitos? Faz bastante sentido. E eu não sabia que quem estava por trás de tudo isso era Satanás. Mas, sabe, eu tenho certeza que Deus tem o poder de acabar com tudo isso. Por que Ele não faz isso logo? Você tem toda a razão. Deus, Ele tem poder. E Ele tem a vontade de fazer isso. Essa revista ela vai responder essa sua pergunta e eu gostaria de deixá-la com você. E se você me permitir, eu posso voltar e a gente pode ver a resposta à sua pergunta juntas. O que você acha? Pode voltar sim, que agora eu fiquei curiosa. Agradecemos também a boa preparação da demonstração que as irmãs apresentaram para nós. Ficou muito boa, viu? Ali na brochura Ame as Pessoas, a irmã tinha a oportunidade de demonstrar para nós como aplicar essas duas perguntas. Sobre seja flexível,
nós precisamos estar atento ao assunto que é interessante para o morador ou a pessoa que nós estivermos iniciando uma conversa. E ali tem a pergunta A, que é o que está nas notícias, né? Isso é favorável para a campanha que nós estamos fazendo, a apresentação que a irmã fez para a revista, porque, de fato, é um assunto atual, né? Um tema atual. E aí a gente precisa ficar atento, assim como a irmã demonstrou, para tirar da pessoa o que é interessante, né? Às vezes não estamos pensando em falar sobre determinado assunto, mas perguntas bem colocadas extraem, assim, o assunto que nós vamos conduzir à palestra. Muito obrigado, irmã, por ter ajudado com a demonstração, e muito obrigado, Lívia, também pela ajuda, viu? Agora, a parte de número 5, cultivando interesse, o cenário é testemunho público. E quem preparou essa demonstração para nós, nossa irmã Evanúzia Souza e a sua ajudante, a irmã Kaline Machado. Vamos dar atenção. Oi, Kaline. O que aconteceu que a clínica está vazia hoje? Não tem ninguém? Sempre que passo em frente está tão lotada e hoje vazia desse jeito? Ah, é. Hoje tá bem vazio, tá bem tranquilo. Mas eu acredito que é pela véspera do feriado que está chegando, né? Ai, que bom. Podemos conversar um pouquinho, então? Podemos. Pode entrar. Senta aí. Podemos sim. Hoje só tem paciente agendado na parte da tarde, está bem tranquilo. Ah, então vamos aproveitar para conversar um pouquinho. Mas eu estou te sentindo tão tristinha. O que aconteceu? Você está bem? Ah, você já veio tantas vezes aqui, né? Que acaba sabendo quando eu não estou bem, né? Hoje eu não estou bem mesmo. Mas sabe aquela minha irmã que aquele dia você veio aqui, ela estava fazendo alguns exames? Então, os exames, na verdade, não deram muito bem, né? Não era o que a gente estava esperando. Ela descobriu uma doença autoimune e, assim, a gente está em choque, porque uma pessoa tão nova, ela acabou de casar, o sonho dela era ser mãe e o médico já até desiludiu, falou que ela nunca vai poder ser mãe. Aí eu fico me perguntando, por que uma coisa dessa acontece com uma pessoa tão boa? Eu imagino como você deve estar se sentindo. Não é fácil mesmo lidar com situações assim, né, Kaline? De fato, é complicado. Mas, na última vez que a gente conversou, você me falou que confia muito em Deus. E, então, Kaline, nesses momentos, a gente pode contar com a ajuda dele. Ele sempre está pronto para nos ajudar. Inclusive, tem uma promessa de Deus na Bíblia que nos ajuda a ter confiança nisso. Veja só que garantia maravilhosa ele dá para nós aqui no livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Você quer ler? Leio. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Puxa vida, nunca tinha lido esse texto, que bonito. Bonito mesmo, né? Que boa garantia que Deus nos dá aqui, né, Kaline? E você sempre pode pedir para Jeová dar a vocês a tranquilidade que precisa para lidar com essa situação, que não é fácil, né? Tanto você quanto a sua família. Jeová com certeza vai ouvir. Ai, obrigada, Evanúzia. Você sempre com muito jeito, me ouvindo. Eu confesso para você que eu estou até mais calma depois de você ter lido esse texto. Ai, fico feliz. Lembra o cartão do site que deixei com você da última vez que a gente conversou? Então, naquele site, você pode encontrar muitas matérias que podem te ajudar a fortalecer a sua confiança na ajuda de Deus, nessa garantia que Ele passou para nós aqui no livro, no texto que nós lemos. E é fácil entrar no site. Olha, eu vou te mostrar. Muito obrigado, irmã Evanúzia, irmã Kaline, também pela demonstração que prepararam para nós. Aqui na brochura Ame as Pessoas, a lição de número 9, tem o tema empatia. E o ponto 3 é escute com atenção. Provavelmente as irmãs marcaram, mas eu tentei contar. Enquanto a Kaline se expressava, a irmã ficou pelo menos 1 minuto ao ouvindo. E é isso que é aplicar essa lição aqui, ó. Não interrompa nem ignore seus sentimentos, preocupações ou objeções.
Então, quando nós queremos demonstrar empatia pelas pessoas que nós vamos falar no ministério, é isso. Não interromper. 1 minuto de atenção é muito valioso para que a pessoa sinta que nós realmente nos importamos com ela, e isso vai abrir oportunidades para nós transmitirmos a esperança que nós aprendemos na Bíblia. Então, gostamos bastante da parte das irmãs. Muito obrigado, viu? Agora nós teremos a parte de número 6, explicando suas crenças, e será um discurso com o tema: jogar é pecado? Essa pergunta é muito interessante. Jogar é pecado? E quem fará para nós esse discurso é o nosso irmão Gabriel Campos. Vamos dar atenção ao irmão Gabriel. Hoje, vemos muitos anúncios em redes sociais, na televisão, sobre jogos de azar, as famosas casas de apostas, também como conhecemos hoje como as bets, né? Também temos rifas, loterias, assim, entre outras coisas. E, aparentemente, a pessoa que tem sorte, ela ganha um dinheiro muito alto e uma quantia muito alta de um jeito muito fácil. E, com isso, muitas pessoas ao nosso redor podem acabar participando dessas jogatinas. Mas e nós? Será que jogar é pecado? O que você acha? Bem, a Bíblia não entra em detalhes sobre jogos de azar, mas ela nos mostra princípios que nos ajudam a compreender que, aos olhos de Deus, jogar é pecado. Nesse discurso, irmãos, vamos ver 4 pontos. O primeiro é: o que incentiva uma pessoa a comprar um jogo de aposta, até mesmo comprar uma rifa ou uma loteria? Bem, é a ganância. A definição de ganância, irmãos, é o desejo de ganhar mais. Mas o que será que a Bíblia fala sobre ganância? Lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, fala que os gananciosos não herdarão o reino de Deus. Então, como vemos, isso é algo que a Bíblia odeia. O segundo ponto: de onde vem essa grande quantia de dinheiro? Então, é com o resultado das pessoas que apostaram, né? A perda deles. Lá em Êxodo 20:17, fala que cobiçar e desejar os bens de outras pessoas é errado, e é algo que a Bíblia condena. Agora, um terceiro ponto: embora hoje muitos concordam que apostar uma grande quantia de dinheiro seja errado, muitos acham que apostar uma pequena quantia não tem tanto problema assim, que seja algo que não é tão perigoso, ou até mesmo algo inocente. Mas será que é isso mesmo? Na verdade, mesmo que seja uma quantia pequena de dinheiro, a pessoa pode despertar um desejo que causa um sofrimento. Vamos ver qual é esse sofrimento? Aqui no texto de 1 Timóteo 6, o versículo 10. 1 Timóteo 6:10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é raiz de todo tipo de coisas prejudiciais, e alguns, empenhando-se por esse amor, foram desviados da fé e causaram a si mesmo muitos sofrimentos. Notaram aqui, irmãos? Qual é esse sentimento? Vimos aqui que é o amor ao dinheiro. Bom, hoje muitas pessoas acabam se deixando levar por esse sentimento de amor ao dinheiro, né? Porque mesmo postando uma pequena quantia de dinheiro, a pessoa espera um retorno muito grande, e isso ela acaba se deixando levar pelo amor do dinheiro e causando um grande sofrimento para sua família, para si mesmo, até mesmo na parte financeira e o principal, na parte espiritual, assim abalando a sua amizade com Jeová e até mesmo perdendo a sua fé. Agora, um quarto ponto que nós temos: participar nesses jogos pode acabar desenvolvendo um espírito competitivo. Mas como? Bem, quando uma pessoa aposta em algum esporte, algum time que ela gosta, né, isso pode acabar levando ela a ter um espírito competitivo, porque ela torce tanto para essa pessoa, para ela ter um lucro, que isso acaba demonstrando que ela tem um espírito competitivo. Tanto que em Gálatas 5, o versículo 26, diz que nós não queremos nos tornar presunçosos, atiçando competição uns contra os outros.
Assim, nós notamos aqui o alerta que a Bíblia nos dá e o perigo desse espírito. Bem, então como vimos, a jogatina é sim um pecado. Então, irmãos, nós queremos sempre lembrar dos princípios da Bíblia com relação aos jogos e não nos deixar levar pela ganância, cobiça, amor ao dinheiro e o espírito competitivo. Assim, nós queremos ter o suficiente para o nosso sustento e também queremos trabalhar honesta e arduamente. Assim, em vez de confiarmos na sorte, vamos dar devoção exclusiva a Jeová, continuando firmes e leais a Ele, e lembrar que aos olhos de Jeová, jogar é sim um pecado. Queremos agradecer também o irmão Gabriel pelo discurso que preparou para a congregação. E nós observamos ali que o irmão fez um bom uso da lição número 7 da brochura Melhor. Hein? Ali o tema da lição é use informações verdadeiras. Né? E o que deve ser feito, ou o que devemos fazer? Use informações verdadeiras para ajudar as pessoas a chegar a uma conclusão correta, como o irmão fez para nós. E nessa lição nós podemos destacar alguns pontos que o irmão aplicou. Por exemplo, para usar uma fonte mais confiável do que a Bíblia não existe, e o irmão fez o uso da Bíblia. Quando o irmão citou as situações que são comuns no mundo, o irmão tomou cuidado, aqui tem o quadro, eu falei assim, tome cuidado para não exagerar fatos ou dados. Então o irmão não usou a expressão maioria, a maioria das pessoas, e sim algumas pessoas, certo? Então essa lição nos ajuda a dar mais veracidade na palestra que nós vamos fazer. E o irmão fez bem também o uso de perguntas. Logo após ler um texto bíblico, fez uma pergunta que direcionou a assistência para uma conclusão correta do tema que o irmão estava aqui tratando para nós. Muito obrigado por ter se preparado, que Jeová também abençoe o irmão. Muito bem, agora nós vamos iniciar a sessão Nossa Vida Cristã, para a qual pedimos para aqueles que possam ficar de pé, nós vamos cantar juntos o cântico de número 80, que tem o tema Prove e veja que Jeová é bom. A parte de número 7 é uma consideração com o tema Não seja enganado pela falsa paz. Shibasa Selemani. Quem fará essa parte para nós é nosso irmão Renato Silva. O que podemos fazer para não sermos enganados pela falsa paz? Vamos assistir um vídeo. Agora temos uma pergunta e gostaríamos de contar com a participação dos irmãos. O que a experiência do irmão Shibasa nos ensina sobre tomar decisões que resultam em verdadeira felicidade e segurança? A irmã Renata, por favor, aqui na frente. Nos ensina que nesse sistema nós sempre teremos problemas, às vezes dificuldades financeiras severas, como foi o caso do irmão, mas colocar o reino em primeiro lugar, pensar na espiritualidade da família e deixar o nosso relacionamento forte com Jeová, vai resultar em felicidade. Muito bem, isso mesmo. O irmão Miguel, por favor. Nós percebemos no vídeo o relato desse irmão que a verdadeira felicidade não estava por ter uma vida até melhor financeiramente, mas ele estar bem com Jeová e com a sua família. Tanto que ele disse que quando ele voltou, a alegria dele era outra, e permaneceu essa alegria dele. Junto com toda a família, ele foi até designado ancião e manteve essa alegria na família. Então, isso faz nos ver que às vezes até podemos ganhar algo maior do que temos, né? Mas será que traz alegria? Na experiência mostrou que não. Isso mesmo. Na experiência do irmão Shibasa, nós aprendemos que o dinheiro não traz felicidade nem segurança. Por isso nós queremos confiar em Jeová, nosso Deus. Somente Ele pode nos dar paz e segurança. Agora a parte de número 8 é nosso estudo bíblico de congregação. Quem vai conduzir esse estudo para nós é nosso irmão Israel Campos e o leitor, nosso irmão Takeshi Kanada.
Como está emocionante e gostoso nós participarmos ou aprendermos novamente as histórias bíblicas, né? Um livro que nós ensinávamos para os nossos filhos, e hoje nós estamos aprendendo de uma maneira bem dinâmica também, como pôr em prática essas valiosas lições. Nós vamos então contar com a participação dos irmãos para as duas histórias que teremos hoje, né? A da 16 a 17, que é a história de Jó, e também de Moisés. Então nós vamos ouvir agora a leitura da história de Jó, a 16. Por favor, irmão Canada. História 16. A história de Jó. Será que uma pessoa boa nunca tem problemas? Veja o que aconteceu com Jó. Ele morava em um lugar chamado Uz. Era muito rico e tinha uma família grande. Jó era um homem bom e era amigo de Deus. Ele ajudava as pessoas pobres, as mulheres que tinham perdido o marido e as crianças que não tinham pai nem mãe. Jó não sabia, mas Satanás estava de olho nele. Jeová sabia disso e perguntou para Satanás: por que você está de olho em Jó? Não tem ninguém como ele na terra inteira. Ele sempre me obedece e faz o que é certo. Claro, o Senhor não deixa nada ruim acontecer com ele e dá muitas coisas boas para ele, como terras e animais. Mas tire tudo o que ele tem e vamos ver se ele vai continuar a ser seu amigo. Está bem, eu deixo você fazer o que quiser com Jó, só não tire a vida dele. Por que Jeová deixou Satanás fazer isso? Porque ele confiava muito em Jó. Jeová sabia que Jó continuaria sendo amigo dele, mesmo na pior situação. Então, Satanás começou a fazer coisas ruins com Jó. Primeiro, fez todos os animais de Jó serem queimados ou roubados, e fez os empregados que cuidavam dos animais serem mortos. Mas aí, Satanás fez algo muito pior. Fez todos os filhos de Jó morrerem. Eles estavam juntos em uma casa, fazendo uma festa, e a casa caiu em cima deles. Jó ficou muito triste com tudo isso, mas continuou sendo amigo de Jeová. Satanás queria que Jó sofresse mais ainda. Então, ele fez o corpo de Jó ficar cheio de feridas que doíam muito. Jó não sabia por que tudo isso estava acontecendo com ele. Mesmo assim, ele não desistiu de ser amigo de Jeová. Por isso, Jeová ficou muito feliz. Depois, Satanás fez com que 3 amigos de Jó fossem falar mentiras para ele. Esses amigos disseram que Jó tinha feito alguma coisa errada e que Deus estava dando um castigo para ele. Jó disse que nunca tinha feito nada de errado, mas ele começou a achar que era mesmo Jeová que estava fazendo essas coisas ruins. Jó até disse que Deus não estava sendo justo com ele. Um homem chamado Eliú estava ali, quieto, ouvindo toda a conversa. Então ele decidiu falar: tudo o que vocês estão falando não é verdade. A gente pode até não entender por que Jeová deixou essas coisas ruins acontecer, mas com certeza ele nunca faria alguma maldade. Ele vê tudo o que acontece e ajuda as pessoas quando elas têm problemas. Depois disso, Jeová decidiu falar com Jó. Por que você acha que a culpa é minha? Se você nem entende como eu criei o céu e a terra,
como vai entender por que essas coisas estão acontecendo? Jeová, o Senhor tem razão. Eu sei que o Senhor é a pessoa mais poderosa que existe. Eu sou um simples homem que não sabe de nada. Me desculpe pelo que eu falei. Depois de tudo isso, Jeová curou Jó de sua doença e deu para ele muito mais do que tinha antes. Jó viveu por muitos anos e foi muito feliz. Jeová fez tudo isso porque Jó sempre obedecia a ele, mesmo quando era difícil. E você? Quer deixar Jeová feliz assim como Jó? Então, continue a ser amigo de Jeová, não importa o que aconteça. Bem, as duas perguntas que temos aqui no final da lição. O que Satanás fez com Jó? Caio. Então, primeiro Satanás fez todos os animais de Jó serem queimados ou roubados e fez os empregados que cuidavam dos animais serem mortos. Muito bem, obrigado, irmão Caio. Irmão Isaías. A seguir, ele fez com que todos os filhos de Jó morressem, né? Isso certamente causou muita dor, deixou Jó muito triste. Verdade. Ainda a irmã Ana Rosa, muito obrigado, irmão Isaías. Também Satanás queria que Jó sofresse mais ainda, né? Então ele fez com que o corpo de Jó ficasse cheio de feridas que doíam muito. Obrigado, irmã Ana Rosa. Irmã Luciene. É interessante, né, que quando Satanás ele levantou essa questão contra Jó, né, ele falou que Jeová não deixava nada de ruim acontecer a ele, porque por isso que ele obedecia a Jeová, né? Então, ao falar isso, ele levantou uma questão da integridade dos humanos a Jeová. Então, Satanás ele afirmou, né, que Jeová ele usa o seu poder para comprar a devoção de Jó. Isso, obrigado, irmã Luciene. A próxima pergunta: depois de tudo que Jó passou, que coisas boas Jeová deu para ele? Irmã Milena. Em Jó 42:10, versículo 10, lá menciona que Jeová ele acabou com a tribulação de Jó e restaurou sua prosperidade. Deu em dobro a ele tudo que ele tinha antes. Então Jó ele viveu por muitos anos e foi muito feliz. É importante ressaltar que Jeová fez tudo isso porque Jó sempre obedecia a ele, mesmo quando era difícil. Obrigado, irmã Milena. É isso mesmo. Agora, para os pequeninos, nós podemos perguntar aqui, né? Jó, ele era uma pessoa muito rica, né? E era uma pessoa boa. Será que o fato de ser uma pessoa boa, ele estava isento, ele não quer ter problemas? O que vocês acham? Os pequeninos ou os grandinhos podem responder também, né? Vamos lá, irmão Oscar. Nós façamos um quadro literal. O que era bom despertou a atenção do inimigo, mas não garante que não vamos sofrer absolutamente nada por causa da bondade. Mas tem seus benefícios, né? Por ele ser bom, ele ter a devoção a Deus, ele resistiu a tudo aquilo que ele recebeu. Então, hoje também é a mesma coisa. Podemos estar sofrendo de várias maneiras. Problemas emocionais, financeiros, físicos. Então, mas não importa. O problema é menor que a amizade com Deus. Obrigado, irmão. Nós temos uma primeira imagem. O que nós podemos absorver e aprender dessa imagem? O que nós observamos aí? O irmão Nilson. Seus 3 companheiros que foram lá para ajudá-lo. Mas, na verdade, causaram muitos danos a ele, né? Mas depois foram corrigidos. Mas é uma expectativa difícil, né? Até mesmo para aquele que estava recebendo o conselho. Imagine 3 pessoas
às vezes acusando ele, falando coisas negativas. Então, realmente causou um dano grandioso, ao invés de ajudá-los. É verdade. Pensando nisso, irmãos, Jó, ele sempre foi fiel a Jeová, não intransigiu, mas teve um momento que ele achou que Jeová não estava sendo justo com ele. Qual foi esse momento? E o que isso nos ensina? A irmã Késia? Foi nesse momento em que os 3 amigos dele foi consolar ele, né? Satanás usou esses 3 amigos, porque ele tinha sido, né, fiel a Jeová, para poder desencorajar Jó. E começou realmente a dar efeito, né? Jó começou a ficar indeciso, né? Será que Deus, eu fiz algo injusto, né? Então, eu estava começando a dar efeito. Mesmo. Esse foi o ponto, né? Nesse momento ele realmente duvidou. E isso nos ensina o que, irmão Gustavo? A situação de Jó era de vulnerabilidade. Ele tinha sofrido vários problemas, vários desafios. Isso tinha deixado triste, naturalmente. E Satanás trabalhou justamente nesse momento. Nesse momento tentou colocar dúvidas na cabeça de Jó. Satanás faz o mesmo hoje. Tenta colocar em nossa cabeça dúvidas, faz nos questionar se Jeová realmente é um Deus bondoso, justo, em especial quando passamos por desafios, momentos de vulnerabilidade. Se nós tivermos uma fé forte, se estivermos próximos de Jeová, assim como Jó, nós também permaneceremos leais. Isso, obrigado, irmão. A irmã Elaine? Algo que eu também acho interessante é que nós podemos aprender com esses 3 falsos amigos, né? Porque se nós vemos alguém sofrendo e queremos consolar, precisamos tomar muito cuidado com o que vamos dizer, porque em vez de trazer consolo, podemos ainda derrubar ainda mais a pessoa. Isso é verdade. Muito obrigado, irmãos. Agora, a segunda imagem. O que nós podemos aprender desta imagem? O que nós estamos vendo aí? A irmã Simone. Então, Satanás ele ficou de olho na lealdade de Jó, né? Ele viu que Jó ele era fiel, era leal, era um bom amigo de Jeová. Então, ele não estava contente com aquela situação. Por isso que ele ficou de olho para tentar ele questionar. Que se Jeová tirasse tudo dele, ele realmente abandonaria Jeová. Verdade. Obrigado, irmã. Irmão Gabriel? Importante meditar nessa história e trazer para nossos dias, né? Da mesma forma como Satanás ali ele ficou vendo a lealdade de Jó, né? Tava de olho nele. Ele faz a mesma coisa com nós. Quando ele vê que a gente está no caminho certo, sendo leal a Jeová, ele também fica de olho e vai ver alguma coisa para atrapalhar essa lealdade que a gente tem com Jeová. Isso, obrigado. William, aqui na frente, por favor. Interessante notar o quão ardiloso era, porque essa conversa ocorreu durante uma assembleia no céu, né? Então, ao mesmo tempo que planejava desencaminhar um filho terreno de Jeová, esse questionamento também poderia servir para desencaminhar outros filhos espirituais de Jeová durante aquela assembleia, né? Então, por isso que é importante nunca perder a fé em Jeová, né? Obrigado, William, pelo seu comentário. A terceira imagem que nós temos na lição, o que nós estamos vendo aí e o que aprendemos? A irmã Rose, por favor. Podemos perceber que, apesar da fúria de Satanás, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, também estava lá, porque ele abençoou a integridade de Jó no futuro, porque ele sabia que Jó realmente o amava e o considerava como seu amigo.
Obrigado. Nós vemos aí no final, irmão, o texto de Tiago 5,11. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o resultado que Jeová proporcionou. O que isso nos ensina? Irmã Mara. Todos nós temos problemas, alguns uns problemas mais sérios, outros problemas menores. Mas o que nós nunca podemos deixar de fazer é perseverarmos, esperarmos em Jeová. No tempo certo, Jeová resolve as questões. E se não resolver agora, qual é o nosso maior desejo? Aquilo que Jeová promete para a gente: vida eterna, se continuarmos e perseverarmos. Obrigado, irmã Mara. Agora nós podemos responder a seguinte pergunta: o que esse relato nos ensina sobre Jeová? Irmã Kaline. Isso mostra que Jeová, ele é um Deus de misericórdia e compaixão, né? Ele vê quando a gente está sofrendo. Tanto é que ele restaurou toda a saúde de Jó, fez com que a carne dele ficasse renovada, e Jó recebeu o apoio de novo da família, dos amigos, e Jeová também deu todas as riquezas e deu mais filhos para ele, e também com que ele vivesse mais 140 anos. Então, o tamanho, né, que é a misericórdia de Jeová, quando a gente é leal. Verdade. Obrigado, irmã Kaline. A irmã Aparecida, por favor. Então, esse relato mostra que Jeová é justo, misericordioso e confia na fidelidade do seu servo. Ele permite provações, mas recompensa quem permanece leal. Obrigado. E agora, como que nós podemos aplicar de maneiras práticas a lição que aprendemos? Irmã Marta Hoffmann, por favor. Assim como Eliú, ele defendeu Jeová, quando falaram, né, mal dele, de Jeová. Hoje, da mesma forma, nós podemos defender o nome de Jeová, porque sabemos que ele é o Deus verdadeiro, sabemos que ele está fazendo hoje por nós e que ele vai fazer no futuro mesmo que passamos dificuldades, porque nós temos um Deus verdadeiro que cuida de nós. É verdade. Obrigado, irmã Marta. Obrigado, irmã Marta. Irmão Miguel, por favor. Outro ponto é sobre a humildade de Jeová. Veja, um todo-poderoso dialogando com um homem moribundo e de maneira amorosa, né? Ele diz, será que mesmo tu acredita que a culpa é minha? Mas você nem entende como eu criei as coisas, como você vai poder entender isso, né? E fez Jó recobrar o bom senso. Então, um diálogo amoroso fez com que ele caísse em si e viu que ele realmente estava errando. Então, essa humildade da parte de Jeová é magnífica para todos, principalmente aqueles que estão na dianteira na congregação. Falar com o independente da pessoa, do irmão que nós vamos conversar, ser humilde, dialogar, dar honra, né, a outra pessoa. Foi o que Jeová fez, e isso fez a pessoa de Jó recobrar o bom senso. Muito obrigado. Essa lição nos ensina também, né, irmãos, que independente da situação que passamos, o problema que passamos, ou às vezes nós não entendemos o porquê, não é? Mas Jó entendeu aqui, a culpa não era de Deus, e ele entendeu que Jeová, ele é um Deus de propósitos. Se por um acaso nós não entendermos algo, não soubermos porquê, nós só precisamos confiar em Jeová, porque Ele sabe todas as coisas. Ele nos ensina, né? Nós, quando confiamos nele, nós podemos ter certeza que ele está fazendo a coisa certa sempre, né? Foi o que Jó entendeu, né? Tudo bem. Vamos passar então agora, irmãos, a lição da história 17. Moisés não se esqueceu de Jeová. Por favor, irmão Canada, leia para nós essa história. História 17. Moisés não se esqueceu de Jeová. Você lembra que a família de Jacó tinha ido morar no Egito? Lá, a família dele começou a crescer
e eles ficaram conhecidos como israelitas. Muito tempo depois de Jacó e José morrerem, o novo faraó se tornou rei do Egito. Ele ficou com medo quando viu que tinha mais israelitas do que egípcios. Por isso, obrigou os israelitas a trabalhar nas plantações e a fazer tijolos. Mas não adiantou. Então, Faraó mandou matar todos os meninos israelitas que nascessem. Os israelitas devem ter ficado muito assustados, não acha? Nessa época, uma mulher israelita chamada Joquebede teve um lindo bebê. Para Faraó não matar o menino, Joquebede o colocou dentro de uma cesta e escondeu a cesta entre as plantas que nasciam no rio Nilo. A irmã do menino, chamada Miriam, ficou por perto para ver o que ia acontecer. Então, a filha de Faraó foi tomar banho no rio Nilo. Quando chegou lá, viu a cesta e um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele. Miriam foi até a filha de Faraó e perguntou: quer que eu chame uma mulher para cuidar do bebê para você? A filha de Faraó disse que sim. Aí Miriam foi chamar sua própria mãe, Joquebede. A filha de Faraó disse para Joquebede: leve esse bebê e cuide dele para mim. Eu vou te pagar por isso. Quando o menino cresceu um pouco, Joquebede o levou para a filha de Faraó. A filha de Faraó chamou o menino de Moisés e cuidou dele como se fosse seu próprio filho. Moisés foi criado como um príncipe e podia ter tudo o que queria, mas ele sabia que era israelita e escolheu ficar com o povo de Jeová. Quando tinha 40 anos, Moisés decidiu ajudar seu povo. Um dia ele viu um egípcio batendo num israelita. Aí Moisés bateu no egípcio, mas bateu tão forte que o egípcio morreu. Então ele enterrou o egípcio na areia. Só que Faraó descobriu e tentou matar Moisés. Por isso, Moisés fugiu para um lugar chamado Midian. Mas Jeová continuou cuidando dele. Obrigado, irmão Canada, pela excelente leitura que fez para nós. A pergunta, as duas perguntas aqui do final da lição: como os israelitas foram tratados no Egito? Irmã Janete. Muito tempo depois de que Jacó e José morreram, então teve então um novo faraó, né, que se tornou rei do Egito. Então, por ele ver que o povo, os israelitas, estavam crescendo, sendo forte, ele ficou com medo de que os israelitas então atacassem eles. E por isso obrigou a fazer trabalhos forçados de escravos, né, trabalhando assim nas plantações e fazendo tijolos. Porém, eles continuaram, então, se multiplicando. Então, o faraó ficou com mais medo e aí mandou, então, matar todos os meninos israelitas que haviam nascido. Isso, obrigado, irmã Janete. E a segunda pergunta: por que Moisés fugiu de lá? Irmã Cida. Moisés matou um egípcio que estava batendo em um israelita. Quando o faraó descobriu, quis matá-lo. Por isso, Moisés fugiu para Midian, mostrando que ainda não era o tempo de Jeová libertar o povo. Obrigado, irmã Cida. O que nós aprendemos aqui dessa lição? Os pequenininhos aí também podem agora, olha, responder, né? Como que era o nome da irmã de Moisés? Laura.
Era Miriam. Miriam, isso mesmo, obrigado, viu? E a mãe de Moisés, como chamava? A irmã Vanessa. Joquebede. Joquebede. Obrigado, irmão. Muito bem. Então, essa história de Moisés aqui, na verdade, né? Vamos falar para os pequenos aqui, ó. O que aconteceu ali? Onde Moisés foi colocado e deixado depois que ele nasceu? Vamos deixar o Luquinhas agora. Ele foi deixado num cesto à beira do rio Nilo, no meio dos juncos ali. Muito bem. Nessa hora aí, olha, Miriam estava ali olhando, né? E aí ela foi esperar que a filha de Faraó fosse se banhar no rio e ela viu o menino. O que aconteceu depois? Irmã Simone. Então, vendo ali a irmã de Moisés, vendo que a princesa ali viu a criança, ela perguntou se ela queria que fosse buscar alguém para cuidar da criança. E ela foi buscar a própria mãe, Joquebede, para cuidar da criança. Muito bem, é isso mesmo. Irmã. Que interessante, né? A própria mãe ia cuidar do próprio filho e aconteceu algo mais interessante aí, né? Que, além dela cuidar do filho, o que mais aconteceu? A irmã Jaziane. Ele foi criado como um príncipe, né, ali do Egito, e a própria princesa falou que iria pagar a própria mãe, né, para cuidar do filho. Então, assim, ela teve a oportunidade de ensinar a Moisés todas as leis dos israelitas. Obrigado, irmã Jaziane. Será que Jeová agiu? Ela cuidou do próprio filho, não perdeu a vida e ainda recebeu por isso, né? Então nós podemos aqui responder a pergunta: o que essa lição nos ensina sobre Jeová? Ricardo. Mesmo que Jeová ele permita que a gente passe por situações difíceis, futuramente ele nos recompensa. E também ele vê se a gente quer defender o nome dele e também, mesmo que a gente passe por situações difíceis e seja maltratado. Obrigado, Ricardo. Irmão Miguel. Percebemos também como Jeová está sempre direcionando os assuntos. Ele já tinha programado libertar o seu povo. Ele tinha escolhido Moisés. Moisés poderia ser morto, porque afinal todos os meninos deveriam ser mortos. Mas tudo isso não foi só a esperteza da mãe. Ela com certeza ela foi direcionada por Jeová a agir dessa forma, e aonde que ele acabou tendo uma proteção total, porque Jeová ia usar ele. Então nós podemos ter certeza que todas as coisas que Jeová promete, ele vai se cumprir, e não precisamos ficar apavorados. Jeová está sempre direcionando o seu povo na terra também hoje. Verdade, irmão Miguel. Muito obrigado pelo seu comentário. E como nós podemos aplicar de maneira prática essas lições, essa lição? O irmão Tiago Vecchiato, por favor. Nós verificamos que, assim como no início da nossa reunião, o texto base, né, de não nos apegarmos a riquezas, assim foi com o irmão aqui, com Moisés, né? Ele poderia ter toda a riqueza do mundo, ele poderia simplesmente esquecer de onde veio, esquecer da sua base israelita, mas não, mesmo assim, ele se entristeceu com a forma como o faraó estava tratando o povo dele e assim decidiu prontamente ajudá-lo, né? Então a gente consegue perceber como que Moisés ele estava
de pronto com relação às instruções de Jeová. Isso mesmo. O texto de Hebreus 11, 24 e 25 diz que pela fé Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus. O que esse relato nos ensina? Irmã Juliana? Que Moisés ele era muito humilde, ele colocava os interesses de Jeová à frente dos dele. Ele poderia ter sido um homem de destaque, rico, mas ele preferiu ficar do lado de Jeová. É verdade. Irmão Amauri? É muito interessante ver a fé de Moisés, né? Então, por exemplo, quando nós pregamos para as pessoas no território, aquelas que talvez sejam autoridades, né? Pessoas importantes e outras pessoas, mas nós não devemos duvidar da capacidade delas de fazerem mudanças na vida, né? Porque Moisés fez isso, ele era chamado filho da filha de Faraó, mas pela fé dele, ele fez mudança. As pessoas também podem fazer. Obrigado, irmã Silvana. Dois verbos bem interessantes nesse texto é que o 25 diz que foi uma escolha. E nessa escolha, o 24 diz que ele se recusou. Então, quando nós escolhemos a Jeová hoje, que recusas nós estamos fazendo ao mundo? Porque isso é importante. Para ficar do lado de Jeová, nós temos de recusar outras coisas também. É verdade. Obrigado, irmã. Isso, na verdade, nos ensina, irmãos, que nós podemos, sim, né, escolher o lado de Jeová e confiarmos plenamente em Jeová, que Jeová, ele manobra todas as coisas, que se confiarmos plenamente nele, nós com certeza teremos êxito, seremos felizes e receberemos a maior recompensa, que é a que Moisés estava olhando, né? Ele não queria essas riquezas terrenas e a de primeira instância, mas ele visava algo muito maior, que era estar do lado de Jeová e receber as recompensas da parte de Jeová. É o que nós queremos fazer também. Muito obrigado, irmãos, pelos excelentes comentários. Com certeza nos encorajou muito. Agradecemos também o irmão Israel por ter conduzido o estudo para nós e, novamente, parabéns pelos comentários, irmãos, muito bem preparados. Essa reunião certamente foi um banquete em sentido espiritual, onde voltamos para os nossos lares bem alimentados e edificados, né? Com certeza. Nós vamos ler alguns anúncios para os irmãos, por favor, deem atenção. Para as congregações. 1. Recursos para as pessoas cegas e pessoas com baixa visão. Há muitos recursos disponíveis para pessoas cegas e pessoas com baixa visão. Por exemplo, existem publicações em áudio que podem ser acessadas pelo jw.org, JW Library ou Amazon Alexa, além de publicações em braille e em relevo. Também estão disponíveis no jw.org arquivos de leitor de tela, RTF, arquivos para linha braille, BRL, arquivos DAIS e vídeos com autodescrição. Quando uma pessoa cega ou com baixa visão mostra interesse na mensagem da Bíblia, muitas vezes é bom perguntar como ela prefere receber as informações e então ajudá-la a encontrar o recurso mais adequado. Os publicadores que precisam de ajuda para usar alguns desses recursos podem também ligar para a Betel e pedir para falar com o setor de suporte do jw.org. 2. Campanha Mundial em setembro de 2025. Durante o mês de setembro, a página inicial do site jw.org terá artigos que darão suporte à campanha mundial com a revista A Sentinela, número 1 de 2025, que tem o tema O Fim das Guerras. Como? Incentivamos todos a consultarem o site durante o mês de setembro para que possam usar esses artigos ao dar testemunho. Além disso, um discurso especial com o mesmo tema da revista será feito em todas as congregações no mundo.
O discurso será feito na sexta-feira, dia 26, às 19h30. Todos os que mostrarem interesse durante essa campanha devem ser convidados para assistir ao discurso. 3. Visita de representantes da sede mundial. Temos o prazer de informar que entre fevereiro e março de 2026, a filial do Brasil vai receber a visita de 2 representantes da sede mundial. O irmão Seth Hines, com sua esposa, a irmã Abby, e o irmão Bram Sindel, com a sua esposa, aliás, a irmã Robin. O irmão Seth Hines serve como ajudante da comissão de serviço do corpo governante. Haverá uma reunião especial transmitida ao vivo para todas as congregações do país no dia de sábado, dia 21 de fevereiro de 2026. Temos certeza de que essa reunião será uma fonte de encorajamento e alegria para todos nós. 4. Serviços de limpeza e manutenção no Salão do Reino. Queremos elogiar os esforços de todos em cuidar da limpeza e manutenção do Salão do Reino. Sabemos que essas atividades podem envolver alguns riscos e resultar em acidentes. Por isso, é essencial nos esforçar para realizar com o máximo de segurança. Não é necessário preencher a petição para fazer mais no Serviço de Jeová, A2, para a realização de limpeza e manutenção do próprio Salão do Reino. No entanto, os que decidirem fazer isso terão acesso ao documento Trabalhar Juntos em Segurança. Normas para a construção e manutenção de locais de adoração, DC 82. E aos treinamentos de segurança que estão disponíveis no site training.jw.org. A petição A2 está disponível para os publicadores batizados com 18 anos de idade ou mais. Se precisar de ajuda para preenchê-la, entre em contato com o irmão Vanderlei, designado pelo Corpo de Anciãos para ajudar nesse assunto. Nossa preocupação em seguir as orientações de segurança reflete a nossa boa espiritualidade e o desejo sincero de cuidar bem do valioso presente que Jeová nos deu, a vida. Salmo 36, 9. Muito bem, chegamos então ao final de nossa reunião. Então vamos entoar um cântico bem alegre para louvar nosso Deus Jeová, o cântico número 128, que tem o tema Persevere até o fim. Logo após o cântico, nós vamos ouvir a oração final, que será proferida por nosso irmão José Roberto Alexandre. Bem-vindos, irmãos, às joias espirituais desta semana de 8 a 14 de setembro de 2025. Começamos com a primeira pergunta. O que podemos aprender do Procávia? O Procávia nos ensina que, mesmo sendo uma criatura pequena e vulnerável, é possível sobreviver e prosperar quando se age com sabedoria e se busca proteção adequada. Como diz Provérbios 30 e 26, ele não é poderoso, mas faz sua casa nos rochedos, o que demonstra prudência e discernimento. Outro ponto importante é que o Procávia vive em comunidade unida, o que lhe proporciona proteção e calor. De forma semelhante, precisamos permanecer achegados à congregação, onde recebemos estímulo e apoio espiritual. Estudar a palavra de Deus e frequentar as reuniões são maneiras eficazes de permanecer sob a proteção de Jeová. Próximas perguntas. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Provérbios 30, versículo 1. Sou mais ignorante do que qualquer outro, e não tenho o entendimento que um homem deveria ter. Esta declaração de Agur nos ensina uma preciosa lição sobre humildade. Mesmo sendo um homem digno de registro nas Escrituras, ele admite sua limitação de conhecimento. Isso nos convida a reconhecer que nossa compreensão é finita diante da sabedoria divina. Aplicação prática. Ao conduzir atividades da congregação, estudar ou ensinar, cultivar a humildade é essencial para que possamos depender de Jeová como fonte de sabedoria, em vez de nos apoiarmos apenas na nossa própria inteligência. Provérbios 32. Não aprendi a sabedoria, e não tenho o conhecimento do Santíssimo. Agur prossegue enfatizando que mesmo os mais instruídos carecem do profundo entendimento espiritual. Isso enfatiza a importância de nos apoiarmos no conhecimento que vem de Jeová. Aplicação. Quando enfrentamos desafios,
Devemos buscar orientação nas Escrituras e em oração, reconhecendo que só por meio do entendimento dado por Deus, podemos tomar decisões sábias e agradáveis a Ele. Provérbios 30, 4. Quem subiu ao céu e depois desceu? Quem ajuntou o vento na palma das mãos? Quem embrulhou as águas em sua roupa? Quem estabeleceu os confins da terra? Qual é o nome dele e o nome do seu filho, se é que você sabe? Aqui Agur apresenta perguntas retóricas que realçam a incomparável soberania de Jeová. Todos esses elementos da criação provam que só ele pode desempenhar tais feitos soberanos. Aplicação. Diante das maravilhas da criação, devemos cultivar reverência e adoração por Jeová, lembrando-nos de que ninguém compartilha de tal poder e autoridade de forma legítima. Provérbios 30, 5. Toda declaração de Deus é pura. Ele é um escudo para os que se refugiam nele. Este versículo ressalta que a palavra de Jeová é totalmente confiável e tem o poder de proteger aqueles que se abastecem dela. Aplicação prática. Diante de dúvidas ou crises, podemos nos refugiar nas promessas contidas na Bíblia para orientação e conforto, sabendo que Deus guarda fielmente os que confiam nele. Provérbios 36. Não acrescente nada às palavras dele, senão ele o repreenderá, e ficará claro que você é um mentiroso. Agur alerta contra adulterar ou distorcer os ensinamentos de Deus, com graves consequências. Aplicação. No ensino e na pregação, devemos transmitir fielmente a Bíblia, evitando interpretações pessoais que desviem do sentido original do texto sagrado. Provérbios 38. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem pobreza nem riquezas. Dá-me apenas a minha porção de alimento. Agur pede a Deus o básico necessário, nem mais nem menos, junto com integridade. Isso demonstra equilíbrio e confiança em Jeová para as necessidades diárias. Aplicação. Aprendemos a ser gratos pelo que temos, evitando o desejo desenfreado por posses ou status, e buscando viver com justiça e simplicidade. Provérbios 39. Para que eu não me farte e te negue e diga: quem é Jeová? Nem fique pobre e roube, e desonre o nome do meu Deus. Agur expressa temor de que tanto a prosperidade quanto a pobreza extrema podem levar ao afastamento de Jeová. Aplicação. Cuidar do equilíbrio espiritual é essencial. A abundância não deve nos tornar arrogantes, e a necessidade não deve nos levar ao desespero. Devemos manter integridade e fé em todas as circunstâncias. Provérbios 30, 15. As sanguessugas têm 2 filhas que gritam: mais, mais. Essa imagem vívida mostra como certas pessoas estão sempre insaciáveis. Aplicação. Devemos refletir se estamos perdidos em desejos sem fim, como consumir mais sem satisfação, e aprender a nos contentar com o que Jeová nos dá, praticando controle e gratidão. Provérbios 30, 18 a 19. Há 3 coisas que estão além da minha compreensão, 4 que eu não entendo: o caminho da águia nos céus, o caminho da serpente sobre uma rocha, o caminho do navio em alto mar, e o caminho do homem com uma moça. Agur declara maravilhar-se de coisas que transcendem nossa capacidade explicativa. Essas metáforas representam fenômenos da criação e um relacionamento humano, especialmente o amor, que muitas vezes vão além da lógica. Aplicação. Valorize os relacionamentos edificantes e admire a beleza do amor e da criação de Deus, reconhecendo que algumas coisas são misteriosas e dignas de admiração, não explicação controladora. Provérbios 30, 21 a 23. Há 3 coisas que fazem a terra tremer, 4 coisas que ela não pode suportar: uma serva que toma o lugar da sua senhora. Este trecho expõe situações que perturbam a ordem ou a dignidade social. Isso nos lembra da importância de respeitar os papéis estabelecidos por Deus. Aplicação. Em nossos lares e congregação, honremos quem está em posição de responsabilidade e ensino, mantendo o respeito mútuo e a harmonia cristã. Provérbios 30, 25.
as formigas não são criaturas fortes. Ainda assim, preparam seu alimento no verão. Agur ensina o valor da diligência e da preparação antecipada, mesmo quando os recursos parecem limitados. Aplicação. Sejamos perseverantes e trabalhadores, providenciando com antecedência o que é necessário para os nossos deveres espirituais e materiais. Provérbios 30, 29 a 31. Há 3 coisas que andam de modo impressionante, 4 coisas que são impressionantes ao se mover: o leão, o galgo, o bode e o rei, acompanhado de seu exército. Essas imagens destacam coragem, velocidade, graça e liderança. Aplicação. Que possamos agir com determinação, como o leão, com rapidez, como o galgo, com persistência, como o bode, e com responsabilidade de liderar com sabedoria, reconhecendo que tudo vem de Deus. Provérbios 30, versículos 32 a 33. Se você foi tolo e enalteceu a si mesmo, ou se planejou fazer isso, ponha a mão sobre a boca, pois assim como bater o leite produz manteiga e apertar o nariz faz sair sangue, assim também atiçar a ira provoca discussões. Agur alerta contra o orgulho e o efeito destrutivo da ira descontrolada. Aplicação. Diante de impulsos de exaltação pessoal ou irritação, contenha sua reação. Pense antes de falar e evite conflitos desnecessários, buscando manter paz e humildade no amor cristão.